Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à questão relacionada à compensação de créditos tributários decorrentes de decisão judicial. Nós temos, em função das consultas que a gente tem recebido, a gente presta esclarecimento que a Receita Federal, já de longa data, sempre se manifestou no sentido que a compensação dos créditos tributários decorrentes de decisão judicial seria no prazo de 5 anos a contar da data do trânsito em julgado da decisão ou homologação da desistência da execução do título judicial. De acordo com isso aí está disposto lá no artigo 106, inclusive, da IN 2055-2021. Inclusive, dispõe que o prazo a que se refere esse artigo, ele fica suspenso apenas no período compreendido entre a data da protocolização do pedido de habilitação do crédito decorrente da ação judicial e a data do seu deferimento. Então, aquele período entre o pedido de habilitação e deferimento, esse prazo fica suspenso, a contagem de 5 anos. Para reforçar isso, inclusive, os contribuintes já vinham de longa data discutindo essa matéria no Judiciário, e agora, desde 13 de maio, em função do julgamento do recurso especial 2178-201 do Superior Tribunal de Justiça, no STJ, decidiu que o prazo que os contribuintes têm para compensar os créditos decorrentes de decisão judicial é realmente de 5 anos do trânsito em julgado. E então, com essa decisão, o entendimento lá na Câmara Superior passa a ser único nas duas turmas, o que dá a entender que na esfera judicial os contribuintes também não vão ter êxito quanto à compensação de forma indeterminada, prazo indeterminado, após a apresentação do pedido de habilitação. Até então, havia um entendimento de que, uma vez feita a habilitação dentro do prazo de 5 anos, os contribuintes não teriam mais prazo para fazer a compensação, esgotar os créditos. Agora não, com essa decisão do STJ, que encampa o entendimento da Receita Federal, que está na legislação. O prazo, então, é 5 anos da data do trânsito em julgado, com exceção do acréscimo ali do período dos 30 dias, no período máximo da habilitação. Então, é um recado que a gente traz aos contribuintes em geral, que estão fazendo a compensação de crédito decorrente de decisão judicial, para observarem essa questão. 5 anos do trânsito em julgado. E aqui isso fica muito relevante, principalmente daqueles casos onde muitos contribuintes demoram para fazer a habilitação, muitas vezes 2, 3 anos, até 4 anos para se habilitarem, mas a contagem do prazo é do trânsito em julgado. Então, um alerta para que não ocorra uma perda de direito de compensação de crédito em função desse não observância desse prazo. A segunda matéria que a gente traz para apresentar aos senhores também, ela vem aí em decorrência de consultas que a gente tem recebido, diz respeito da subvenção para investimento, né, das pessoas jurídicas. Aquelas subvenções que tem do ICMS em especial, né, e o tratamento tributário dessa subvenção desde 1º de janeiro de 2024. De acordo com a Lei 14.789, de dezembro de 2023, as subvenções, desde o 1º de janeiro de 2024, as subvenções para investimento passaram a ser normalmente tributadas no lucro real para fins do imposto de renda, da contribuição social, PIS e COFINS. E, em substituição ao benefício fiscal que os contribuintes tinham até dezembro de 2023 pela não tributação das subvenções para investimento, o legislador criou um crédito fiscal de 25% a título de imposto de renda sobre as subvenções. É lógico que, de acordo com a legislação, para que os contribuintes possam ter direito a esse crédito fiscal de 25%, eles têm que fazer uma habilitação prévia junto à Receita Federal, e lá nessa habilitação eles vão apresentar
o acordo feito com o Estado, onde tem o direito ao benefício fiscal da subvenção, o tipo da subvenção, né, e as condições e prazos. A Receita Federal, ao fazer uma análise lá desse pedido de habilitação, ela defere ou indefere ao contribuinte o direito de tomar esse crédito fiscal. O indeferimento, é lógico, vai ocorrer se a Receita Federal entender que não se trata de uma subvenção para investimento. É lógico que, havendo indeferimento, o contribuinte tem o direito de recorrer dessa decisão. Pois bem, agora, uma vez havendo o deferimento da habilitação ao crédito, o contribuinte tributa normalmente a subvenção durante o ano calendário e, no ano seguinte, após a entrega da ECF, ele tem o direito, então, de compensar, pedir a restituição, a compensação do crédito fiscal que lhe é concedido. Agora, com a entrega da ECF de 2024, que ocorreu no mês passado, semana passada, encerrou o prazo, todos aqueles contribuintes que tinham subvenção para investimento tributada no ano de 2024 e que tinham feito habilitação prévia, de acordo com as normas da Receita Federal, eles tiveram já reconhecido na sua ECF esse crédito fiscal e que pode agora, então, por óbvio, ser utilizado para compensação de débito ou pedido de restituição, e o prazo para a utilização desse crédito também é de 5 anos. Então fica aqui um alerta quanto à utilização desse crédito. Nós temos uma questão especial para discutir, que seria aqueles contribuintes que, porventura, estejam discutindo a tributação dessas subvenções no âmbito judicial e que, por acaso, tenham depositado o imposto de renda e a contribuição social, ou até mesmo o PIS e a COFINS, incidentes sobre a subvenção. Pois bem, aí deve ser analisado com o pessoal da área jurídica quanto ao direito de usar ou não esse crédito fiscal de 25%. Que se o contribuinte não recolheu aos cofres da União o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e COFINS sobre a subvenção fiscal do ano 2024, depositou em juízo, deve ser visto se ele vai poder fazer agora, adjudicar e utilizar esse crédito fiscal que veio justamente em substituição a essa tributação. Então é uma questão que quem tem essa situação deve verificar juntamente com o seu jurídico para ver qual a decisão a ser tomada. Se utiliza o crédito fiscal que foi gerado na ECF ou se toma outra medida para evitar transtornos tributários futuros. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, da área estadual, e André, da área previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Neste módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações na legislação do ICMS e do IPVA do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque hoje refere-se à escrituração fiscal para produtores rurais. De acordo com o decreto número 58.297, será permitida, a partir de 1º de outubro de 2025, a opção pelo estabelecimento produtor rural da escrituração fiscal de livros fiscais, entradas, saídas, apuração, tudo de acordo com a escrituração fiscal digital, observado o seguinte: a opção que alcançará todos os estabelecimentos do contribuinte deverá ser formalizada no site da Receita Estadual, www.receita.fazenda.rs.gov.br, no portal ECAC ou por meio do portal Pessoa Física, produzindo efeitos a partir do 1º dia do mês seguinte ao da formalização. A desistência da opção somente poderá ocorrer no 1º dia de um novo ano calendário,
ficando impossibilitado de realizar nova opção pelo menos até 31 de dezembro do mesmo ano. O contribuinte optante fica obrigado à escrituração fiscal digital ICMS/IPI, conforme previsto no artigo 181 do regulamento do ICMS. Será disponibilizada no site da Receita Estadual relação de estabelecimentos produtores que utilizam a escrituração de livros fiscais em substituição à opção prevista na legislação. Serão automaticamente incluídos como optantes os estabelecimentos produtores que em 1º de outubro de 2025 já utilizam a escrituração de livros fiscais em virtude de decisão judicial com efeitos a partir dessa data. Por outro lado, estabelece a não aplicação do diferimento do pagamento do imposto nas saídas de mercadorias em operações promovidas por estabelecimento produtor que utilizar a escrituração de livros fiscais. Outra alteração regulamentar importante é a concessão de crédito presumido do ICMS nas saídas interestaduais de arroz beneficiado, ou seja, o governo gaúcho concedeu no período de 1º de agosto de 2025 até 28 de fevereiro de 2026, crédito presumido de ICMS a estabelecimento beneficiador de arroz nas saídas interestaduais de arroz beneficiado pelo próprio estabelecimento, desde que acondicionado em embalagens de até 5 quilos ou, se polido, em qualquer embalagem. Por outro lado, recomenda que o engenho de arroz analise o crédito 58296 para verificar as condições estabelecidas para a fruição desse benefício fiscal. Quanto às alterações nas orientações normativas, informamos que houve a publicação de 4 instruções tratando do ICMS e do IPVA. A de número 68 altera, a partir de 1º de agosto de 2025, a relação de distribuidores hospitalares constantes no apêndice 35 da Instrução Normativa 45/98, que é aquela que consolida todas as instruções do Estado a respeito do ICMS, IPVA e outros tributos estaduais, para fins de inaplicabilidade da substituição tributária, conforme o regulamento do ICMS no livro 3, artigo 103, para vigorar a partir de 1º de agosto de 2025. A de número 69 altera procedimento para reconhecimento da isenção do IPVA para ônibus empregados no transporte coletivo de pessoas. Já a de número 70 trata da apresentação do livro de movimentação de combustíveis em formato eletrônico, o denominado LMC. Por sua vez, a de número 71 promove alterações no procedimento de correção de erro identificado na nota fiscal eletrônica, no ato da entrega, quando não permitida a emissão de nota fiscal complementar ou de carta de correção eletrônica. Agora, a título de destaques e avisos da área fiscal, informamos o seguinte: foi publicada a nota orientativa setor combustíveis, número 01/23, versão 1.5, ICMS monofásico, para fins de adequação às alterações promovidas pelo convênio 172/24. Foi divulgada a atualização do Perguntas Frequentes, versão 7.6, tratando de item que faz referência à reforma tributária do consumo. Os novos tributos CBS, IBS e IS devem ser considerados na escrituração do valor total do documento fiscal. No entanto, não devem ser incluídos no valor da operação dos registros analíticos
os valores relativos a CBS, IBS ou IS, incidentes na operação, sendo que esta orientação se aplica a todos os modelos de documentos fiscais escriturados na escrituração fiscal digital ICMS/IPI. A Receita Federal do Brasil também publicou a nota técnica 2025.002, versão 1.20, de adequação dos layouts da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal de consumidor eletrônica à reforma tributária do consumo, RTC. O Informe Técnico 2024.001, versão 2.20, divulga a atualização da tabela de NCM que deve ser utilizada pelos contribuintes a partir de 1º de outubro de 2025 para emissão das notas fiscais eletrônicas. E, por último, destacamos a notícia divulgada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, dando conta que o Programa Anual de Recadastramento da Receita Estadual entrou em uma nova etapa no dia 1º de agosto de 2025. A partir de agora, 55.800 empresas do chamado regime geral também precisam passar pelo procedimento. Até então, o prazo estava aberto somente para as do regime de tributação simplificada do Simples Nacional, que são cerca de 190 mil empresas. Com isso, todos os estabelecimentos contribuintes do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que estavam inscritos no Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais, ou CGCTE, até o final de 2024, devem cumprir com a obrigação. O último dia é 30 de setembro de 2025. A não realização da tarefa de recadastramento implica em suspensão da inscrição estadual. Então, muito importante o recadastramento na inscrição estadual até 30 de setembro de 2025. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS e IPVA do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada, a Receita Federal publicou solução de consulta esclarecendo que a fonte pagadora está desobrigada de reter o imposto de renda relativo às verbas de auxílio creche e auxílio pré-escolar pagas aos trabalhadores até o limite de 5 anos de idade, inclusive, ou seja, enquanto a criança não completar os 6 anos de idade. Desse modo, por exemplo, a não incidência de tributo alcançaria pagamentos a títulos de auxílio creche e auxílio pré-escolar relativos a uma criança com até 5 anos e 11 meses de idade. E também através de solução de consulta, a Receita Federal posicionou-se no sentido de que é obrigatório o envio de informações na FDREINF de lucros e dividendos distribuídos a pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no exterior, independentemente de retenção de imposto de renda e desde que o valor anual pago seja igual ou superior ao previsto na legislação tributária. Para pessoas físicas ou jurídicas residentes no Brasil, a informação será obrigatória, caso venha a incidir em alguma das hipóteses atualmente elencadas na legislação. O Manual do Usuário da FDREINF, em caráter orientativo, recomenda que o contribuinte informe todos os pagamentos ou créditos que, por sua natureza, esteja obrigado a declarar, mesmo que não haja retenção do imposto de renda ou esteja abaixo do limite mínimo anual. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.